próximo exemplo vai nos conduzir a um outro algoritmo. Esse algoritmo é uma construção um pouquinho diferente, já com novas estruturas, para que vocês possam entender completamente todas as construções necessárias de algoritmos que a gente vai utilizar na disciplina. É uma construção chamada enquanto. E essa construção resolve problemas desse tipo aqui que eu estou colocando no enunciado. Por exemplo, vamos fazer um algoritmo para somar vários números inteiros de um conjunto, tá? Inteiro, né? Número inteiro. Com entrada de dados pelo teclado e saída no vídeo, a mesma coisa. A soma será terminada, tá? A operação de soma será terminada quando o número 0 for lido. Então, a princípio, você não sabe quantos números você vai digitar. Você pode digitar, passar 10 horas digitando o número. Quando o último número que você digitar for 0, ele para a operação. Então, para que a gente consiga lidar com esse tipo de situação de resolução desse tipo de problema, a gente tem uma estrutura chamada enquanto, tá? Então vamos seguir aqui o algoritmo, vocês vão entender o que eu estou me referindo. O 1 é sempre a mesma coisa, define as variáveis inteiras, só que agora eu criei uma variável chamada soma. Eu dou o nome do que eu quiser para a variável, né? Dentro de algumas restrições de nome, evidentemente que vocês aprenderem na unidade 1. Então eu vou criar soma e x. E ainda mais, ao criar ou ao definir a variável soma e x, eu vou inicializá-las com 0. Então, na variável soma e a variável x, que foram alocadas no computador, já no passo 1, ela já foi definida e zerada. Depois a gente pode estudar o porquê, fica como exercício para vocês, porque principalmente eu zerei soma, tá? Mas vamos para em frente. Então, ó, leia do teclado o número inteiro. Então, estou lendo o número inteiro. Não disse qual era o número inteiro, leia do teclado. Eu estou considerando a leitura desses números aqui do conjunto A. Então a gente vai ler 1, 5, 7 e 0. Então ó, a construção enquanto faz o seguinte: enquanto x for diferente de 0, é o x, a entrada que eu li, o número que eu li, faça soma igual a soma mais x. Tá? Então, no primeiro passo, que é o passo 1, a gente já definiu. O passo 2, leia, já definimos o x, tá? Que foi lido 1 do conjunto aqui, ó, no passo 2, 1. No passo 3, esse passo vai ser executado mais de uma vez, porque a construção enquanto faz exatamente isso. Enquanto x for diferente de 0, ou seja, enquanto isso aqui for verdade, x for diferente de 0, ele vai ficar repetindo as instruções que estão contidas no laço enquanto. Quais são as instruções que estão contidas no laço enquanto? Faça, soma, soma mais x, leia e fim. O fim do enquanto é simplesmente uma observação para que possa determinar que as duas instruções contidas aqui entre o enquanto e o fim do enquanto são dessa construção, tá? Então ela vai ficar repetindo, faça, leia, faça, leia, faça, leia, até que essa condição seja verdadeira, ou seja, seja falsa, né? Enquanto x for diferente de 0, ele faz. Quando for igual a 0, que ela é falsa, então ela sai do enquanto e vai escrever. Então nesse caso aqui do algoritmo, vamos seguir. A gente leu primeiro o número 1. Na primeira execução eu fiz a soma, eu verifiquei que x é diferente de 0, então eu entrei no laço, soma mais x, então soma é 0, com x que é 1, aí o resultado é 1. Aí eu leio novamente do teclado o número inteiro, o segundo número 5, está aqui 5. Aí volta para o 3 e vou perguntar, x é diferente de 0? X é quanto? O x é 5, é diferente de 0? É. Então, eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu vou para a segunda execução do passo 3. Vou fazer novamente soma igual a soma mais x. Qual o valor de soma? O valor de soma é 1. Qual o valor de x? 5. 5 mais 1, 6. Leio novamente o novo número dentro da estrutura enquanto. Qual o próximo número? 7. Então, eu li o 7, volto para o enquanto e faço a pergunta. X é diferente de 0? 7 é diferente de 0? É. Então, eu devo continuar no laço. Eu faço soma igual a soma mais x. Qual o valor de soma? O valor de soma, 6. Qual o valor de x? 7. Então, 7 mais 6, 13 no passo 3 da terceira execução. Então, eu faço a soma, tá? Aí, vou ler ainda aqui, depois que eu fiz a soma, eu vou fazer essa construção. Leia do teclado o número inteiro e armazene x. E aí, eu li 0. Para cá, o 0. Quando eu volto no laço do enquanto para fazer a pergunta, o x é 0. Então, essa condição aqui já não é uma condição verdadeira, é uma condição falsa, porque o x é igual a 0. O x não é diferente de 0. Ele é igual a 0. Então, a construção
as instruções da construção não são mais efetuadas e o processamento pula para o item 4, o passo 4. Escreva soma no vídeo. Quando eu digo escreva soma, é escrever, na verdade, o conteúdo da variável soma, e não a palavra soma em si. Então, soma é 13, eu escrevo 13 no vídeo. Tá? Então, esse é um algoritmo que foi apresentado, uma construção chamada enquanto, tá? Que é uma construção muito utilizada para fazer desvios e também para que você faça um processamento repetitivo. Na verdade, não é uma condição de desvio, é uma condição de repetição. São instruções, são estruturas que vão gerar instruções de repetição no computador quando a gente for trabalhar com a linguagem C de programação. A última construção de interesse é apresentada através de um exemplo, né, naturalmente, um algoritmo novo. Um algoritmo que resolve o seguinte problema: somar os 7 primeiros números de um conjunto contendo 10 números inteiros, com a entrada de dados pelo teclado e saída no vídeo. O que nós queremos fazer aqui? O conjunto A possui 10 elementos, porém nós queremos fazer uma operação com os elementos desse conjunto, de soma, mas apenas com os 7 primeiros, tá? De tal forma que o algoritmo tem que espelhar essa condição de representativa para que a gente possa somar apenas os 7 primeiros números do conjunto. Como é que a gente poderia, então, fazer um algoritmo desse tipo? A gente continua definindo as variáveis inteiras da mesma forma, né? I soma x, inicializando-as com 0, que está representado aqui através do nome das variáveis nessa coluna, e o valor inicial, 0, porque nós determinamos assim através do primeiro passo do algoritmo. Entramos agora numa nova construção, a construção para. A construção para, ela é uma construção interessante que faz a seguinte função. Ela estipula uma determinada margem em que você vai repetir o número, uma determinada quantidade de vezes das instruções que são contidas na construção para. No caso específico, a gente está dizendo o seguinte: olha, para ir variando de 1 até 7, faça, ou seja, vamos repetir o conjunto das 3 etapas que fazem parte da construção 7 vezes. E aí nós vamos fazer, primeiro, vamos ler do teclado o número inteiro, armazenar em x, depois vamos fazer a soma, receber o valor da variável soma mais o x, e incrementar o valor de i, que é a nossa variável de controle dessa construção. O i passa a ser 2, ele volta novamente para a instrução, a etapa, o passo 2, repetimos novamente as três construções aqui, leia, faça e para, mas num total de 7 vezes. A gente pode seguir essa variação observando aqui na tabela. Por exemplo, depois de definido as variáveis x, soma y, e inicializadas com o valor 0, ponto 1, o para i variando automaticamente faz o i igual a 1. Tá? Então a gente assume que o i vai começar com o valor 1 dentro dessa construção. É como se fosse um contador do número de vezes que você vai repetir as instruções contidas na construção para. Então, na primeira execução, a gente lê 4, né, através da construção. Leia do teclado o número inteiro e armazene x. Vamos ler do conjunto, né, 4x. Faça soma igual a soma mais x. Então, a soma aqui era 0 com 4 vai dar 4. Tá? Depois eu incremento i. I igual a i mais 1. 2. Por que 2? O i começou com o valor de 1. Embora eu tivesse zerado ele aqui, mas quando ele entra na construção para, automaticamente a construção associa o valor 1, que está contido aqui na construção, para o i. Então a variável de controle i, que na verdade, como eu me referi, é um contador, ela passa ao valor 1. Depois da primeira execução, eu incremento essa variável, ela vai para o valor 2. E aí eu entro automaticamente na segunda execução da etapa 2, continuando e repetindo as mesmas instruções. Eu vou ler o teclado o número inteiro, no caso agora 8, jogo esse valor 8 no x, somo, a variável soma com x, ou seja, 8 mais 4, que era o valor anterior da variável soma, 12,
e incremento o I. Era 2, passa a ser 3. Na terceira execução, vou repetir novamente o procedimento, ou seja, as 3 etapas que estão contidas na construção para ir variando de 1 até 7. Na verdade, esse 1 e esse 7 eles foram escolhidos adequadamente para a solução do nosso algoritmo. Mas eles podem ser modificados. Por exemplo, se eu desejasse somar 8 números, então eu colocaria de 1 até 8. No final da sétima execução, o valor de I é 8. Por quê? Porque vai ser 7, que era da última execução, da penúltima execução, mais 1, 8. Quando o valor de 8 do I chega a 8, ele já não satisfaz essa condição, porque eu estou dizendo assim, varia o I de 1 até 7, mas ele é 8, então já extrapolou, né, o número de vezes que eu deveria repetir as instruções, e a construção do variando termina, e eu vou fazer agora a nova etapa 3, que é escreve soma, ou seja, eu vou escrever o valor de soma, que é 133, ou seja, somei os 7 primeiros números do conjunto A. Bem, pessoal, eu acho que me alonguei demais, mas esse assunto ele realmente se torna difícil a gente condensar. Mesmo assim, para que vocês tenham sucesso, vocês têm que ler a literatura, né, que está disponível para vocês, o livro texto, fazer os exercícios e praticar bastante nos questionários. Então, eu desejo a todos vocês uma boa sorte. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, com os tutores, através dos fóruns ou através de e-mail, diretamente, que nós estamos à disposição para resolver os problemas. Obrigado.